Olá, no fim de março, dia 29 de março, chegamos a 1 milhão de inscritos. E 2 meses e meio depois, já aderiram ao nosso grupo mais 500 mil de amigas e amigos. Muito obrigado pela companhia. Eu leio sempre o que vocês me mandam de volta. Isso é muito bom. Aprendo muito com vocês. Muito obrigado. Vamos seguir juntos para completar esse 2º milhão, não é isso? Então, se não estiver inscrito, junte-se a nós. Se não estiver inscrita, junte-se a nós e vamos para o 2º milhão. E não esqueça, ao final, de dar o seu like, o seu dislike, nesse dia tão cheio de notícias. Então, o dia começou com a Polícia Civil de São Paulo, por ordem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está no âmbito estadual, prendendo o Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, quando Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro, por causa da rachadinha, né? Então acabou, não tem mais a pergunta, cadê o Queiroz, né? Agora já está respondido. Estava lá no sítio de Atibaia, não é aquele outro sítio. Era o sítio do advogado dele, né? Eu vi as imagens, as pessoas revirando gavetas e tal, é deprimente, mas enfim, faz parte de uma ordem judicial. Ele já foi recolhido até o presídio de Benfica e a ordem também de prisão da mulher dele, né? Aí eu fico imaginando, já imaginava isso semanas atrás, né? Ele chega lá, se depara com a mulher presa e já prontinho uma folha para ele assinar como confissão ou como delação premiada, entregando quem quer que seja, né, na reação política disso tudo, né? Porque tem ingrediente político, porque se não tivesse, ele é o 19º em tamanho de achado do COAF de movimentação financeira, 1,2 milhão. O primeiro movimentou 478 milhões. A segunda, do PDT, movimentou 81 milhões. O primeiro é o Jorge Pisciani, do MDB, e lá mais adiante está o filho dele com mais 9 milhões. Depois vem um do Solidariedade com 50 milhões, um do PSC com 32 milhões, outro com 19 milhões, e assim vai 16 milhões, 14 milhões, 11 milhões, 10 milhões, 9 milhões, e vai descendo, chega lá embaixo, 1,2 milhão, a suspeita de movimentações que seriam ilegais, seriam lavagem de dinheiro, enfim, vai para apuração isso agora. Tá muito interessante a justiça hoje em dia, né, com 2 pesos e 2 medidas. Bom, falando nisso, vamos ao Supremo, e provavelmente, né, para aliviar as tensões entre Executivo e Suprema Corte, saiu hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez lá um vídeo com o presidente ao lado dele, elogiando o presidente, dizendo que vai apoiá-lo sempre e que não vai discutir as razões da saída dele, mas que vai para a direção de um banco internacional, deve ser o Banco Mundial em Washington, né? O presidente agradeceu, né, e aproveitou para lembrar que democracia é a instituição fazer aquilo que o povo quer, que ele sempre vai fazer o que o povo está querendo, né? Agora é interessante, né? Foi aquela frase na reunião secreta, né, dos vagabundos, tem que prender e tal, né, que despertou tudo isso. Essa valeu. Agora não vale a mensagem que Celso de Mello mandou para alguns ligados a ele, comparando o Brasil a Hitler, a Alemanha nazista, né, o fim da República de Weimar, né, que era uma república democrática e tal, e quando o Hitler foi eleito, né, acabou esmagando e implantando um regime totalitário na Alemanha, né. Aliás, daqui a pouco eu vou falar nisso, fazer uma comparação, mas antes eu queria mostrar outras coisas aqui, né. Aí, depois de tudo isso que aconteceu, primeiro foi a revista Cruzoé, não sei se
foi antagonista, ou isto é, mas agora foi a Folha Política, com apreensão de computadores, telefones, 30 aparelhos, ou seja, foi um empastelamento, né, como acontecia na ditadura Vargas, né? Foi um crime contra a liberdade de informação, né, o que a gente está assistindo, né? É um jornal digital que já tem 7 anos, né? Levaram até, segundo o editor, diz que levaram até os computadores das filhas dele, né? Essa coisa assim fica meio chocante, mas enfim, né? Aí eu me pergunto, né, foi a mando do juiz ministro do Supremo Alexandre de Moraes, eu perguntaria ao presidente Michel Temer, que o indicou e que é professor de Direito Constitucional, o que ele teria a dizer sobre isso, né? Eu fico pensando o que teria Michel Temer a dizer sobre tudo isso, em que, devido ao processo legal, a pessoa não sabe nem de que está sendo acusada para poder responder, né? É uma coisa genérica, né? Como, por exemplo, os deputados que tiveram a sua imunidade invadida, rasgada, né? Quebraram o sigilo bancário de deputados, né? A deputada em quem eu votei foi uma das vítimas, Bia Kicis, né? Eu fico feliz por ver agora, saiu hoje um manifesto de mais de 60 procuradores da capital do país, do Distrito Federal, né, que foram subordinados a ela, que foram amigos dela, dizendo que a pessoa, assim, durante 24 anos de exercício da procuradoria, né, ela foi procuradora, né, absoluta conduta democrática, probidade, patriotismo, né, inclusive no exercício de cargos de direção, enfim. Né, eu fico feliz, estou vendo que estão praticando injustiças aí. Por quê? Né? Porque os fatos contra o Supremo, ameaça, né, injúria, são facilmente identificáveis, né? E se pune aqueles que fizeram aquelas ameaças terríveis, né? São ameaças terríveis, né? De gente maluca, de gente fanática, né? E é só identificar, é fácil de identificar, né? Eu vi ali a relação, fazendo mapas para atacar o Supremo, um dos ministros parece que foi atacado na rua, né? Atacado, vaiado, essas coisas assim, né? Então, é fácil de identificar, já teve gente presa por causa disso, né? E aí eu vejo, né, que tudo isso que aconteceu com senador, com deputados, nenhuma palavra até agora da presidência da Câmara e da presidência do Senado na defesa dos mandatos, né? O que aconteceu com advogados, está lá escrito, né, a imunidade do advogado, tanto que não conseguiram abrir os telefones dos advogados do Adélio, que apareceram lá misteriosamente. Não conseguiram, né? E agora também a OAB não fala dos advogados que foram atingidos, né? Por isso que eu digo que são 2 pesos e 2 medidas. Inclusive eu vejo na mídia, estão aplaudindo agressões à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, né? Aí eu lembro daquela historinha. O autor até há uma dúvida, não vou citar assim as várias hipóteses de autoria, em que o sujeito diz assim, pois vieram aqui, levaram meu vizinho porque era judeu e eu não fiz nada. Depois vieram e levaram o vizinho do outro lado porque era comunista e eu não fiz nada porque eu não sou comunista, né? Depois levaram o vizinho da frente por ser católico, e eu também não fiz nada, afinal não sou católico, não sou judeu, não sou comunista. Agora me levaram e eu já não tenho vizinho para me defender. É bom a gente lembrar dessa parábola. Bom, e aí eu lembro de outra coisa, né? Que em 2017, o Adi, não, acho que foi 2018, 13 de abril de 2018, o então deputado do PT, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, o Adi Damus, né, disse: tem que fechar o Supremo e criar uma corte constitucional de guarda exclusiva da Constituição e com um mandato. Ou seja,
limitar os anos de presença lá. Ou enquadramos essa turma, ou essa turma vai enterrar de vez a democracia. O Adi Damos, que esclareceu depois que ele quer fazer isso mediante mudança na Constituição por Assembleia Constituinte ou uma PEC também serve, né? Eu perguntei a um senador do Rio Grande do Sul se o Senado não vai fazer nada, porque o Senado, pelo artigo 52, se não me engano, da Constituição, é o órgão que julga pedidos de impeachment. E está cheio de pedidos de impeachment lá relativos a ministros do Supremo, né? Por exemplo, né, enquadrando, a deputada Bia Kicis fez um pedido enquadrando no abuso de autoridade. Está muito claro. Aí eu fico lembrando de outra frase da história, março, se não me engano, março de 1946, Winston Churchill, num discurso. Ele lembra que do Báltico ao Adriático baixou sobre o continente uma cortina de ferro. E agora eu fico imaginando se não terá baixado sobre o nosso país uma cortina sobre a liberdade de expressão e de opinião. De Brasília, Alexandre Garcia.